Guardando um pouquinho aí. A Ana entrar. Oi, Guto. Tá dando para ouvir bem? Vamos vendo aqui. Tá ótimo. Ver se a Ana tá conseguindo conectar lá. Esperar uns minutinhos, a gente já começa. Oi, Ângela. Vamos ver aqui. Ana Patrícia. Tá tudo bem? Vamos ver aqui se ela coloca. Não sei se ela não tá conseguindo entrar. Aqui. Ana, já vi que você entrou aí pela alimentação em Quiri. Solicita a sua participação. Ótimo. Silvia, oi. Oi. Ana, tudo bem aí? Tudo, já consegui. Já entrei. Ótimo. Tá dando para ouvir bem? Como? Você tá Tô ouvindo e escutando me bem. vendo? O meu áudio é um pouquinho baixinho, então se não estiverem escutando bem, só me falem que eu aproximo, falo mais alto, que eu tô sem Tá. fone aqui também. Mas por enquanto tá ótimo também. A gente vai falando. Até, pessoal, vou pedir aí uma paciência, porque a internet tem estado muito ruim, né? Algumas vezes em lives minhas, outras vezes algumas lives que eu tô assistindo tem caído, com dificuldade para retornar, mas a gente vai retornar, tá? A gente vai ficar aqui das 18 às 19. Você também disse isso, né, Ana, na segunda-feira, quando você Sim, fez a sim. live? Começou bem, no meio ela caiu. Eu Uhum. saí, depois caiu. Tiveram algumas questões aí, né? Foi. Tá. Ô, Ana, eu acho que a gente já pode começar. O que você acha? Já Sim, 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 entraram algumas pessoas, né? sim. Ótimo. Eu começo, me apresento, depois você se apresenta, pode ser? Então, tá bom. Então, pessoal, para quem não me conhece, aqui eu sou a Carita, eu sou nutricionista e terapeuta ayurvédica, né? Eu trabalho, atendo bastante vegetarianos, veganos, mas onívoros também, né? Então eu costumo dizer até que hoje minha especialização está mais numa transição alimentar do que propriamente só no veganismo ou no vegetarianismo, né? Apesar de ter feito algumas especializações nesse sentido também. Eu atendo todas as fases da vida, né? Materno-infantil e tudo mais. Mas acho que o principal para hoje é realmente focar nessa questão da transição alimentar, né, Ana, que a gente tem falado bastante, né? E no meu caso, essa junção do comportamento alimentar com o físico também, né? Acho que é isso. Muito bom. O meu nome é Ana Patrícia, eu sou portuguesa, mas eu moro no Brasil faz quase 10 anos. Sou nutricionista também, vegetariana. Atendo também atendo onívoros, mas o meu público neste momento é muito mais vegetariano. Também tem sido o meu foco de estudo e de interesse nos últimos anos, né? E estou também estudando agora psicanálise, me aprofundando um pouquinho mais, porque eu sinto que estas questões do comportamento, de tratar o emocional junto com o físico também é essencial, né? Então é importante aprofundar, né? E eu vivi nos últimos 5 anos em Quiripiracanga. Eu coordenei o restaurante lá durante alguns anos e juntamente com as meninas, com a Marika e o que estão agora coordenando aí, estão na linha da frente do projeto de alimentação em Piracanga e que estão cuidando aqui do Instagram, né? E então, quando a Carita convidou, porque a Carita estava querendo há um tempinho conhecer Piracanga, conhecer o projeto,
e conhecer bem assim, mais profundamente lá, né? E aí não rolou neste último ano, mas sentimos que seria bom a gente fazer esta troca, conversar aqui um pouquinho, porque é sempre muito rico, né? Eu agora estou Ô, morando... Ana, Sim, só uma coisinha, porque pelo menos do meu lado tem muita gente que não sabe o que é Piracanga. Piracanga é uma comunidade que fica na Bahia. A Ana vai explicar um pouquinho mais, mas fica na Bahia, né, Ana? vou explicar agora Uhum. com calma, né? Porque é um projeto bem interessante lá, realmente. É uma ecovila que fica lá na Bahia, né? Que tem vários projetos voltados bem para a sustentabilidade, educação, uma pegada bem ecológica. E então eu agora estou morando na cidade, né? Mas passei os últimos 5 anos lá, coordenei o projeto do restaurante lá da alimentação, aquilo é uma ecovila com um centro holístico, né? Então a gente lá em Piracanga, né, recebe, eu falo aqui quando eu me sinto muito dentro nesta Você está em quarentena. Natal agora, né? Estou em Natal, né? É, então tem o centro holístico, o centro de hospedagens, não é, que recebe as pessoas para passarem umas férias, para conhecerem os projetos, para fazer alguns programas, alguns retiros. E então eu trabalhei lá no restaurante que recebe, maioritariamente, que recebe na verdade as pessoas que vêm se hospedar, fazer os cursos, retiros, mas também serve as pessoas que moram lá na Ecovila, né? Podem se alimentar lá nesse restaurante. E foi um projeto assim que me transformou muito, que me abriu muitos horizontes, né? Que me trouxe muita coisa muito boa, me conectou com pessoas incríveis e foi muito bom poder passar essa experiência lá e conhecer mais profundamente, vivenciar esse estilo de vida, né? Então, assim, me sinto uma pessoa muito rica neste momento por todo esse aprendizado que eu vivi e também tenho a vontade de poder passar um pouquinho disso para fora, né? Nossa, é muita coisa, né, Ana? É muito aprendizado estar lá, né? As É pessoas que muito, é moram muito, lá ou moraram dizem. Uhum. é muito aprendizado, né? E a Carita também conhece várias pessoas, não é? Muitas pessoas estão ligadas a Piracanga, então a gente tem uma relação já muito, muito próxima. Sim. Então, aqui nesta live a gente vai falar um pouquinho do que a gente vive muito lá em Piracanga, que acontece, Carita, que é as pessoas vão lá, como eu já expliquei, passar umas férias, fazer algum retiro, fazer, enfim, tem programas, tem diferentes coisas que pode ser feito, então eu recomendo às pessoas que não conhecem de consultar o site em Kiri Piracanga e conhecer um pouquinho mais desse universo, não é? Porque abrange várias áreas, não é? Desde as artes, a educação de crianças, a parte ecológica, a parte da alimentação, e está tudo muito interconectado. Então é uma experiência muito rica, assim, conhecer. E dentro do projeto de alimentação, que é a área que eu tenho mais propriedade para falar, né? É, a alimentação lá, ela do Centro Inquiri, ela é vegana, ou seja, vegetariana estrita, né? É, Sempre e foi, Ana, desde o início? não, no início Não, começou né? como vegetariana, Uhum. pontualmente tinha umas carnes, começou com frango, bem lá no início, assim, só frango e um pouco de peixe, mas assim, ao longo do tempo que foram desenvolvendo o projeto, eles sentiram que realmente não condizia, não, não era, mas precisavam ter coragem para realmente assumir essa posição de ok, acabou o produto de origem animal, porque tinham medo, não é, que as pessoas rejeitassem e deixassem de frequentar também, não é? Esse não era o intuito, o intuito era aproximar, mas em algum momento houve essa coragem de determinar que a alimentação seria vegana e isso se viu que não foi nenhum impeditivo. Uhum. E na verdade se transformou numa grande experiência para as pessoas que vão lá e poderem ter contacto com esse tipo de alimentação, né? A grande parte das pessoas que vão lá, a gente tem uma estimativa assim, em média, pelo menos 70% das pessoas que vão lá não são sequer vegetarianas. Quantos por cento? Nem 70% Nossa, não que são. interessante. É. Se apaixonam, né, pela E se comida. apaixonam porque Veem que chegam é lá possível. com resistências, com muitas crenças, não é? Em relação à alimentação vegana ou vegetariana. E então, muitas pessoas que frequentam a Piracanga é a primeira vez na vida que se permitem passar uns dias apenas com este tipo de alimentação, não é? Ou seja, excluindo todo tipo de produtos de origem animal. E as pessoas ficam muito tocadas, porque a gente realmente faz um trabalho muito dedicado em fornecer uma alimentação bem equilibrada, bem saborosa, bem diversificada,
é para conseguir demonstrar e passar isso para as pessoas, elas se sentirem bem, tanto fisicamente, não é? E se sentirem também seguras para perceber que, uau, tipo, tem aqui um mundo que é seguro, é gostoso, eu posso me abrir e eu me sinto bem, me sinto com energia, né? Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu virei vegetariana logo depois da primeira vez que eu fui para Piracanga. Eu passei lá Você 5 dias, comia carne quando eu você comia chegou? carne. É, Uhum. foi em 2014. Uhum. Eu fui passar 5 dias de férias lá, fui conhecer e, e me tocou muito a parte da alimentação. Então, eu saí e eu não consegui comer mais carne. Aí comecei uma transição gradual, assim, mas a carne acho que era aquele impulso que eu estava precisando, foi realmente ter ido lá e ter vivenciado isso, não é? E muitas pessoas relatam que se tornaram vegetarianas depois de passar por Piracanga, a gente recebe muito esse feedback, ou pelo menos reduzem a quantidade de consumo de carnes e de produtos de origem animal, Uhum. começam a ficar mais abertas para esse mundo, não é? Que acho que é uma forma bem convidativa e bem amorosa de É trazer as verdade. pessoas para este lado, não é? Uhum. E, enfim, além de alimentação ser vegana, é, lá temos uma preocupação muito grande realmente em trazer o alimento mais integral, o mais natural possível, não é? Gerar o mínimo possível de resíduos também. Isso é Então, importante, porque isso é, aqui falta em São Paulo bastante. então, essa é uma questão que realmente eu também venho para a cidade e todos os dias eu fico com o meu coração partido porque tenho que recorrer mais às embalagens pequenas, não é? Sim. Enfim, lá pelo menos a gente consegue ter desenvolver o projeto de forma a conseguir, e atenção que não é fácil porque aquilo estamos falando de Ecovila no meio do mato, lá na Bahia, no sul da Bahia, Então, a tem essa logística mega dificuldade, né? complexa, os alimentos frescos a gente consegue com os produtores locais da região. Existe um Uhum. estímulo muito grande também lá na região e o próprio Inquiri-Piracanga também está muito envolvido com esses movimentos de estimular os produtores locais a partirem para a agricultura orgânica, uma agricultura mais regenerativa. Então a gente Uhum. consegue obter muito já desse alimento fresco, não é? Mas os alimentos secos, a granel, a gente tem que mandar vir de fora, não é? E a gente, ok, vamos comprar então em grande quantidade e dividir aqui entre os projetos. Então a gente criou o sistema de logística de compras para ser mais eficiente, não é? Então chega lá porque a gente tem o restaurante, que atende lá o Centro Inquiri, tem o empóriozinho também de alimentos, que é bem bacana assim, o projeto, é, Uhum. que recebe, na verdade faz aí a gestão, recebe os alimentos e depois distribui para o restaurante, para a lanchonete que também a gente tem no Centro Inquiri e para os moradores lá da Ecovila. Uhum. Então o alimento chega a granel e daí os moradores que quiserem comprar, lá a lojinha não tem sacola de plástico como a maioria dos empórios tem, é tudo com um saco de papel, aquele saco marronzinho, sabe? Uhum. Sim. Então essa é uma coisa que me dava imenso prazer e me dava uma tranquilidade. Ou a gente vai lá com os nossos próprios potes de Uhum. vidro, não é? Ou então a gente pega e leva a sacolinha de papel, que ela é biodegradável, então já só isso já era uma grande ajuda, né, nesse sentido. Enfim, Já é algo bem diferente, né, Ana, do que a gente encontra na cidade. Se desse para reproduzir isso em maior escala. eu às vezes penso que os empórios poderiam partir mais para essas embalagens de papel, né? Também que já seria uma mudança que ela é significativa, porque é muito plástico, é muito plástico. Sim, Eu sim. tô sofrendo agora, tô aqui há 2 meses, Imagino. É um choque, né? todos os dias eu tenho que fechar os olhos, assim, o sistema aqui de reciclagem também não é bom. Uhum. Na verdade, basicamente não tem na região específica onde eu estou, então Uhum. tenho que respirar fundo É, e, imagino. e pensar várias vezes, né, quando eu vou fazer as compras, porque Uhum. é muito plástico. E lá, além então, dessa parte das compras, né, que a gente faz essa gestão para realmente gerar o mínimo de resíduos possível, a gente também gera resíduos, mesmo assim, não é 100%. Mas tem lá o projeto de Ecologia em Kiri, que é um dos projetos lá, que além de tratar da gestão dos resíduos lá, desses recicláveis, e encaminha tudo para o centro de reciclagem, também faz compostagem. Tem um centro de compostagem lá bem montado, bem equipado, assim, super Ai, que preparado, né? legal. Então, lá no restaurante a gente trabalha de forma a maximizar
portanto, o alimento integral, não é o uso do alimento integral, mas mesmo assim, claro que sempre sobra comida, que já não dá para reaproveitar, cascas e sementes que não dão para usar, enfim, a gente gera um volume de resíduo de composto orgânico. Mas a gente lá encaminha tudo para o centro de compostagem, então esse alimento orgânico ele vira adubo lá para a terra. As casas também, elas todas levam o alimento orgânico, não é? Para esse centro de compostagem. Então, assim, lá se gera muito, muito, muito adubo para a terra, não é? Para ter uma ideia, Piracanga era, há umas 2 décadas atrás, 20 anos atrás, era uma fazenda de coqueiro já quase deserta, assim, que tinha sido super explorada com agrotóxico e tudo mais. Tem imagens que eu, assim, convido para quem não conhece, procurar no site e ver como era, tem a foto do Google Earth, como era Piracanga há uns, acho que é 15 anos atrás, essa foto. Nossa, eu vou ver. Nunca E pensei outra que nisso. é bem atual, tipo 2018, tem uma do lado da outra comparando. Então, a antiga, assim, era meia dúzia de coqueiros e bem marronzinho, assim, o solo. Jura? Aqui outra ali. E agora é, assim, uma floresta. Foi, assim, no espaço de Nossa, 15 que anos, fez interessante. uma regeneração, né? Isto é um exemplo incrível que é que o homem é capaz de fazer quando ele se dedica, não é? Além de não minimamente preservar ou não estragar mais, consegue regenerar, né? Consegue ter uma Sim. renda super positiva, né? E às Então, vezes sou aqui na cidade apaixonada a por esse gente nem projeto. pensa, né, sobre isso. Muitas vezes a gente nem para pensar, né? É, Muito eu comecei a interessante refletir procurar. lá. Sim, Foi lá imagina. que me abriu, assim, os horizontes para isso, né? Então, sou Sim. eternamente grata a Uhum. esse lugar, a essas pessoas, a esses projetos, assim, que são uma família, é um lugar, assim, que eu me sinto em casa, não é? Sim. E a gente contabilizou, em 2018, uma estimativa que a gente serviu lá no restaurante 50 mil refeições veganas num ano, assim, é Em muita coisa. 2018. 2018, assim. Aham. E daí, eu fiz aqui uns cálculos, assim, só para ter mais ou menos uma ideia do que é que isso significa em termos de impacto, né? E de acordo com os dados da SBB, que a SBB faz esse estímulo do movimento do Segunda Sem Carne, não é? E mostra Uhum. para pessoas o quanto impacta um dia de alimentação por semana sem ingerir qualquer ingrediente de origem animal, porque a gente sabe que a produção desse tipo de alimentos eles geram um impacto ambiental muito grande, não Que é é? a pegada ecológica, né? Entra nessa pegada ecológica aí também ou não? Ou é Sim, outra sim. coisa? Sim. Entra dentro da pegada ecológica também. A Aham. pegada ecológica, ela contempla a parte alimentar, não é? Uhum. Além depois, claro, todo o uso de combustíveis fósseis e tudo mais, mas aqui olhando só especificamente para a parte da alimentação, o que é que Uhum. significou, pegando o cálculo através dessas informações que a Isso é SBB bem tem, interessante. porque a SBB mostra assim, um dia, se a pessoa sem se alimentar, sem carne, sem ovo e sem laticínios, ela consegue poupar uma pessoa, não é? 14 quilogramas de CO2. E então, aqui multiplicando pelas 50 mil refeições que a gente fez durante o ano, não é? Uhum. Do ano 2018, isso corresponde a menos uma emissão, ou na verdade poupamos a emissão de 200.330 quilos de CO2. Nossa, é Isso muita coisa. corresponde a 1.666, quase 1.700.000 quilómetros rodados de carro. Nossa. Não De dá nem para água. imaginar isso tudo. Não, E tem eu água olho para os virtual, né? números, e fico assim, tipo, em termos de água, é o equivalente a poupar 56 milhões, quase Nossa, 57 milhões de litros de água num ano. é coisa. E aí eu calculei em termos de banhos, não é? Porque uma pessoa fazendo isso, o equivalente em poupar de água ao longo de um dia é o equivalente a 26 banhos de 15 minutos. Eu calculei, mas não dá, o número, eu nem consigo falar o número, é tipo Não dá, imenso. né? Não, Imagino. Nossa, que incrível. não Que é? incrível. Uhum. Então, assim, parece que são pequenas coisas, mas a gente vai olhar no final, por exemplo, de um ano, de um projeto, que é um projeto pequenininho lá no Mecovila, na Bahia, mas que acabou que recebeu muitas pessoas, não é? Milhares de pessoas. O impacto que isso conseguiu gerar, né? Eu acho Uhum. isso muito inspirador. Enfim, Sim, isso sim, é. nossa. Fico até aqui pensando, eu quero até ver depois as fotos e tudo. Vou até procurar o que você falou. Inspirador. Quanta coisa, é verdade.
Ótimo, muito bom. Uhum. E E aí, aí, passando um pouquinho, acho que para você, não é? Porque realmente isto traz, como eu falei, não é? Inspira muitas pessoas a fazerem essa transição alimentar, não é? uhum. E cada uma vai no seu ritmo, não é? E aí, como é que também eu gostaria de escutar um pouco da sua parte, como é que é a sua experiência aí na cidade? Você tem também muito vegetariano, como é que você sente esse movimento? Então, Ana, é bem complexa essa pergunta. Eu vou tentar responder e a gente vai batendo um papo. E até se as pessoas tiverem alguma pergunta, podem ir perguntando, aí na medida do possível eu vou voltando aqui, respondendo, tá? Para ser mais um bate-papo. Mas o que, que eu percebo, né? Tem algumas questões bem importantes aí nessas transições, principalmente do onívoro para o vegetariano, do vegetariano para o veganismo, é que primeiro tem que ser uma transição bem amorosa, né? Amorosa consigo mesmo, né? Para ver o que, que a gente está preparado, o que, que não está, né? Se de repente, eu tava bem vegetariana e comi carne, tá tudo certo, né? Você come, depois você volta. Porque eu percebo que por trás dessas transições também tem muita rigidez e muita punição, né? Então as pessoas acabam em algum nível já tem uma rigidez por trás, então em algum nível acabam se punindo também, né? Quando dão uma escorregada, quando vai para cá e vai para lá, né? Então eu sinto que isso é bem importante, essa amorosidade consigo mesmo e com os demais, porque o que que eu presencio, Ana? Não sei você. Eu atendo alguns veganos que são muito cruéis com a família, que são muito cruéis com os amigos que não são veganos, né? E, ao mesmo tempo, tem uma questão que a gente fala, o onívoro julga muito quem é vegano, que é verdade, em alguns casos, mas em alguns casos o contrário também é verdadeiro. E aí fica uma guerra. E fica uma guerra que, assim, tá um acusando o outro o tempo inteiro, julgando e se julgando. E aí eu percebo que esse caminho da amorosidade, que é pelos animais, que é pelo planeta, que é por si próprio, até se perde aí no meio, vira uma guerra. Não sei se você tem uma experiência parecida em relação a isso. Sim, sim. É. Até eu própria, no meu processo de transição, não é? Eu passei por isso também, passei por todas essas emoções. E eu não tinha um convívio social de amigos vegetarianos ou familiares vegetarianos. Então, para mim também foi um mundo novo. Comecei a me abrir aí. E então comecei a entrar em contato com toda essa dicotomia, né? Uhum. Que leva a uma separação, que leva a uma rigidez que eu sinto que também acaba não sendo saudável, né? Eu acho que este processo ele condiz com amorosidade, como você falou, que é isso que Sim. precisa, não é? E com tempo, com respeito, com dar o seu melhor que você pode naquele dia, não é? Tentar não se prender tanto a rótulos, Uhum. porque a gente é humano, não é? É. E a gente está aqui para aprender e para evoluir e não consegue ser perfeito o tempo todo. Sim. Isso é uma das coisas, né, do comportamento que eu percebo que fica em torno aí, né, de muita gente, né, essa rigidez, e aí entra no julgamento e entra na guerra, isso tudo que eu falei, né? E tem uma questão também bem importante, Ana, que é assim, alguns pacientes que chegam até mim têm algum comportamento transtornado na alimentação, né? O que, que é isso? Pessoas que antes de ser vegetariano, antes de ser vegano, já têm um medo grande de alguns alimentos, nessa dicotomia, isso é muito ruim, isso é muito bom, né? E aí tem que ser trabalhado um pouquinho também isso para chegar num lugar também mais saudável para a própria transição, né? Eu atendi uma paciente a semana passada, foi bem interessante, né? Vai ser bem complexo o tratamento, mas ela tem um transtorno, eu peguei pouquíssima gente com esse transtorno, que chama TARE, não sei se você já ouviu falar, Não. que é um transtorno alimentar restritivo evitativo, né? É algo que vem da infância, né? Por alguma imagem ruim que ficou em relação a algum alimento, e ela tem isso muito forte em relação às texturas dos legumes. E ela está se tornando vegana. Eu já vi isso, mas eu não conhecia o nome da síndrome. É um transtorno isso, né? Assim, eu atendo muita criança com 4 anos, as crianças dessa idade já têm uma tendência a ter alguns transtornos alimentares pontuais. Só Uhum. que quando isso é puxado para o adulto,
né? Tem esse nome, esse tare. Não é muito comum, mas eu tenho até pacientes onívoros que têm isso, né? Que comem arroz, feijão, carne e batata. Isso também é um transtorno, né? E aí a gente tem que estudar bem profundamente o que está por trás disso para conseguir fazer, por exemplo, essa pessoa ela quer se tornar vegana de toda forma. Mas eu já expliquei que tem um passo anterior. Se a gente não der uma ajustada nesse. Ela tem pavor da textura, sabe, do alimento e tudo. Se a gente não der uma ajustada nisso, eu não Não vai sei, não verificar. tem como fazer essa transição. Senão ela vai viver de cápsula, né? Ela vai viver de pó. Exato, E e aí depois também vai não. resultar a alimentação vegana, não é? E daí vai ter que voltar para trás com aquele mito de que a alimentação vegana ela não realmente não supra as necessidades nutricionais da pessoa porque ela Isso, não fez adequadamente, não é? Porque a gente sabe que isso. ela é feita de forma adequada, bem inclusiva com todos os alimentos do reino vegetal, ela é super viável, super nutritiva. Super. Perfeito, é isso mesmo. É aí que até a gente vai entrar, né? Como Né? fazer essa transição de uma forma segura. Né? Uhum. Primeira coisa que eu sinto, eu acho que você também, Ana, procurar um profissional de saúde, né? Um nutricionista que seja especializado em vegetarianismo, em veganismo, em transição alimentar, para que possa ser aparado aí realmente do que está sendo feito. Isso é super importante, né? Sim. Algumas pessoas fazem a transição meio sozinho e aí depois se depara e fala, gente, e agora? Principalmente quando vai do onívoro para o veganismo, né? Muito rápido, né? Então, essa é uma questão aí que a gente vai abordar agora. Ana, antes até a gente iniciar aí dos suplementos, deixa eu só ver se alguém perguntou alguma coisa. A Ana está perguntando assim, se tiver dentro do contexto, Ana, como ficou o Piracanga na quarentena? Uhum. Eu vou responder, Ana, porque eu acho que essa pergunta ficou. As pessoas ficam sempre ligadas, não é? É, Querendo saber o que está acontecendo. Piracanga fechou o centro, não é? Não está recebendo turista nem pessoas de fora para realmente gerar essa preservação, essa contenção, ainda por tempo indeterminado. Daí então as pessoas que moram lá que ficam cuidando, continuam a cuidar, não é, dos projetos, mas de uma forma bem agora fechada, bem íntima, não é? E estão se dedicando muito a promover, não é? Passar o trabalho para fora em termos tanto através da plataforma do Zoom, através de lives. Então tem movimentos bem bacanas assim que a comunidade está fazendo e proporcionando assim alguns movimentos assim bem legais que eu recomendo até de ficar atento e seguir. uhum, ótimo. Tá, acho que foi respondido. A Ana comenta aqui que é importante, se as pessoas comessem pouca carne, já seria legal também, como uma transição, ótimo. Tá. Vamos começar a falar um pouquinho dos nutrientes, Ana? O que você acha? Sim, a gente pode falar aqui. A Ana perguntou. É, Onde é que está? durante a Ah, transição, essa? exatamente. Vocês sugerem intercalar. Não sei se quer falar agora ou a gente fala depois. Acho que a gente pode falar depois, né? Tá bom. A gente já te responde, Ana, disso. Deixa eu até ver. Cá, eu consegui entrar agora, então não sei se já foi falado. Como lidar com as pessoas que não aceitam essa sua transição? Que transição, hein? Ah, sim, agora estou entendendo. Se você, né, a Camila que está perguntando, se você. Isso é bem complexo e acontece muito, tá? Mas eu sinto, a Ana também pode falar um pouco, cá, mas eu sinto que é assim. O principal é você não ficar impondo essa transição para ninguém. Isso eu acho importantíssimo, porque eu percebo, gente, eu vou até falar aqui de uma forma mais bruta, assim, mas eu acho que tem muitas pessoas que se tornam vegetarianos e veganos e ficam super agressivos, né? Assim, impondo que todo mundo que, nossa, você come carne, então sai daqui, assim, na energia, sabe? Então, primeira coisa é essa, não impor sua forma para ninguém, né? E também não ficar entrando numas discussões muito fortes. Fala, olha, é isso que eu escolhi, tá tudo certo se você não quiser, mas eu escolhi, né? Então, manter sua posição, mas não ficar alimentando a guerra.
Essa é a minha opinião. O que você acha, Ana, sobre isso? Eu acho exatamente isso que você falou, Carita. Porque isso não é saudável, vai estressar a nós, vai também criar ali uma separação com a outra pessoa e acaba não sendo eficiente, não é? A gente tem que saber que cada um realmente tem o seu tempo. E este caminho, ele é um caminho que ele realmente precisa ir através do amor, não através de guerra, de imposições. Mas também Uhum. tem outro ponto bem importante que eu também tive que perceber para mim, que é o ser amorosa comigo mesma. Para mim fica difícil às vezes, por exemplo, ir num rodízio. Sim. Tem momentos que eu até estou bem e que o momento até é importante, um momento de celebração e tal, eu paro e me escuto realmente e vejo, ok, eu consigo, tipo, é tranquilo para mim ir neste momento, e daí eu me escuto muito. Porque Uhum. tem momentos que realmente não, já passei por situações que realmente assim não me faz bem. Neste momento estou sensível, enfim, por N fatores que podem existir, não é? Então a É gente uma tem. autopreservação, né, Ana, nesse caso. É, Você está se preservando e eu acho que está tudo certo mesmo. É. mas sem fazer outra pessoa se sentir mal, não é? Porque isso aí, Isso. tipo, não ajuda. É. Não É isso ajuda. mesmo. É isso mesmo. É ótimo. Gente, então acho que a gente vai começar agora a falar um pouquinho dos nutrientes. Você quer falar mais alguma coisa, Ana, desse último assunto? Ou Não, acho que podemos está entrar? ótimo. Qualquer coisa a gente pode voltar se tiver, se for Isso. necessário. Ótimo. É, vamos lá. Começo com B12 e cálcio, Ana? Eu acho ótimo, porque é o tema, assim, a maior dúvida sempre, a primeira pergunta é B12, né? B12, né? Que Tá. por um lado é bom, eu sinto que é bom porque as pessoas já estão bem conscientes de que é uma vitamina importante, que é algo importante que é necessário acompanhar, vigiar, examinar. Uhum. Mas a gente agora pode aprofundar um pouquinho da B12 dentro do vegetarianismo. Ótimo. Tá. Então, pessoal, assim, B12, né? B12 só tem em produto de origem animal ou de forma segura, tá? Para você se sentir seguro com isso. Em produto de origem animal ou em produtos suplementados, então alguns industrializados são suplementados de B12, ou em forma de suplementação mesmo de cápsula, de comprimido, tá? O que é importante numa transição? Não fique esperando baixar sua B12 para suplementar, tá? Foi para o veganismo, suplemente B12. Essa é a forma que eu trabalho, né? Não sei nem se você faz isso, mas eu sinto que é importante rápido, né? O que eu tenho pego no consultório, gente? Tenho pego algumas pessoas com a B12 lá no pé, né? Com B12 100. Depois eu vou falar um pouquinho do nível também. Mas o que isso quer dizer? A pessoa já tem muitos sintomas. Quais são eles? Falta de memória, você cruza a perna começa a enformigar bem rapidinho, tá? Isso é sintoma de falta de memória. Cabeça super avoada, né? Super aquela coisa que você não consegue focar, não consegue ter uma linha de raciocínio. Isso é falta de B12, tá? Faixa de laboratório não é uma faixa segura, tá? Então, óbvio, consulte um profissional. Porém, para vocês terem uma ideia, né, se alguém está aí com um exame de B12 para olhar, no mínimo é 490 que sua B12 tem que estar. Cada um, eu não sei como a Ana também atua aí, você pode falar, Ana, mas a minha B12, eu não deixo abaixo de 800, 900 porque eu sinto diferença, né? Assim, até nas minhas consultas eu tenho mais foco, mais agilidade mental, então eu mantenho a minha B12 bem alta, tá? Esse é um ponto aí importante que eu sinto que a gente deve falar, né? Também uma questão bem legal, né? Que quando eu estudei mais sobre isso, até para dar uma palestra, eu não sei se a maioria sabe, mas 50 a 60% dos vegetarianos têm deficiência de B12, quando não suplementam, né? Claro. Enquanto 50% da população onívora no Brasil também tem deficiência de B12. Isso é bem interessante porque eu ouvi esse dado, só que eu comprovei mesmo no consultório que isso acontece. E provavelmente é por conta da má absorção intestinal, né, de um intestino não propício aí de pessoas que comem muita carne, muitos industrializados e aí não absorvem a B12. Ou seja, dá quase a mesma coisa, né, Ana? Isso que é mais interessante, né? Eu também vejo isso exatamente, que eu ia falar. Tipo, faz poucos dias É. atrás atendi uma pessoa que Uhum. come ovo, come queijo e come carne esporadicamente, come em menor quantidade, mas assim, chegou, eu nunca tinha visto uma pessoa com uma B12 tão baixa. Uma bastina já lá em Olha, cima, pessoa jovem,
e ela estava 90, sem sintomas. Jura? Sem sintoma? E a homocisteína lá em cima também. Olha, a homocisteína é um outro índice que quando ele sobe, normalmente a B12 tá Exatamente, baixa, é uma né? forma de confirmar, porque assim podia ser o erro do laboratório, né? Tipo, nossa, essa Sim. B12 está tão baixa agora essa pessoa, mas aí a homocisteína lá em cima, uma pessoa jovem. Eu, ok, tipo, vamos lá. E aí ela topou Sim, suplementar sim, e tudo sim, mais. sim, sim, sim. Tá, É, ótimo. Tá. imediato, né? Então, da B12 é basicamente isso. Você quer falar mais alguma coisa, Ana? Só pra gente conseguir falar dos principais, né? Ah, Eu acho porque, Ana, não sei se que você sabe, o Instagram, ele corta a gente em 1 hora, tá? tá bom. Por isso que eu tô olhando aqui pra gente conseguir falar, entendeu? Então, esta questão da B12, só porque ela realmente é uma questão que as pessoas têm muita dúvida. Ninguém está perguntando muito aqui, mas tem essa questão do tipo, ok, se a gente não consegue B12 no reino vegetal, será que é realmente adequado a gente ser vegetariano, a gente não ser Boa. vegetariano? Então, eu recebo muitas vezes esta pergunta, assim, eu não sei se você tem já algo para falar, mas assim, é uma coisa que eu também tenho investigado, também tenho questionado, tenho ido atrás. É, Uhum. tem esse motivo que com certeza é um dos maiores fatores que levam a gente a ter uma baixa B12 no nosso organismo, que é o sistema digestivo que realmente não está funcionando adequadamente para absorver essa B12. Uhum. Mas também, assim, o próprio reino, digamos, dos animais, hoje em dia a produção de animais de forma industrial, eles são alimentados através de ração. E a própria ração deles já é suplementada com B12 também, porque eles não Uhum. conseguem obter a vitamina B12 de forma adequada, né? Sim. Então, a gente fica sempre questionando, tipo, e acho uma informação também importante passar para as pessoas, não é? Uhum. Isso. Para mim fez-me diferença saber, ok, o animal está suplementando, ok, então está tudo bem, tem alguma coisa realmente que vai além e está tudo bem Uhum. a gente suplementar também, fazer essa suplementação direta, não é? Uhum. Ana, o que eu percebo, a minha resposta está em relação a isso, qual que é? Como eu atendo bastante onívoro também, é muito raro um onívoro não ter uma deficiência, muito raro. Então, fica meio elas por elas. É difícil eu não lembro de não ter suplementado o onívoro. Com outras questões, né? Que seja o ferro Também mudou. baixo, que tenha que dar Eu um não está no nível antioxidante, porque tá adequado. todo inflamado, né? De tanta gordura saturada. Então, assim, eu não sei se vivendo nesse planeta, a maior parte das pessoas consegue realmente ser É o nível saudáveis. adequado, né? É, O nível lá em esse cima. é o Ela está ponto, na faixa né? de referência, mas está ali nos 200, 200 e pouco, 300 no máximo. Então tem isso. E outra questão também importante, que é importante realmente fazer o exame e avaliar como é que está a B12 e com um profissional que realmente acompanhe e entenda disso especificamente, porque muitas pessoas se autossuplementam com os suplementos da farmácia, aqueles que existem, que é uma dose muito, muito baixa, né? Que é Uhum. da DRI, que é uma dose muito baixinha que ela não consegue tratar. Tem essa ainda, né, Ana? As pessoas Tem, suplementam com aquele 2,4 lá, que não é, adianta nada, né? penso, nossa, você tinha que tomar toda essa embalagem num dia para É, começar. é. Isso é o mais bizarro, né? É isso É, mesmo. Porque a gente como passa que. Pode falar. Não, porque a gente tem que passar pela fase de realmente é uma dose alta que precisa para estar corrigindo uma B12, né? E depois tem que fazer exame até conseguir ajustar qual é que é a dose de manutenção. Sim. Então é um processo até você vai fazendo o exame, vai discutindo com o profissional e vai entendendo como é que é o processo da sua própria ajuste, né? É isso mesmo. E é bem interessante você dizendo, porque, ó, por exemplo, eu suplemento meu filho de 14 anos, 1.000 microgramas para ele, vai lá no espaço, a B12 dele vai para 2.000, só que ele enche de espinha. Uhum. Então, que é uma questão que a B12 pode proporcionar, né, para quem tem essa Suplementação de altas predisposição. doses também, não é? Então tem que É, acompanhar. então tem que acompanhar isso também, né? Dar uma dosada na pele, na idade, né? Porque é uma idade boom e ele tem não sei, foi super bom para ele sempre a B12, né? E aí eu tenho que dar uma diminuída, porque senão estoura a pele dele, né? E a Claro, B12 fica lá nas alturas. Então isso é uma sobretudo questão. adolescente, né? É, é. E aí eu acho que eu vou emendar com o cálcio, então, Ana, Tá pode bom. ser? Tá. Então, falando do cálcio, gente, eu gosto de falar do cálcio porque, assim, a gente fala muito de B12, né, para veganismo, mas as pessoas não falam muito de cálcio. Eu tenho percebido, assim, né, de uma maneira geral, não é uma preocupação.
E o cálcio, quando se é vegano, de onde a gente tira os cálcios? O cálcio, né? Principalmente de folhas verdes escuras, tá? Tem 5 aí que eu adoro, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se aí é a mesma coisa, Ana, mas aqui é escarola, brócoli, couve, agrião e rúcula. Eu sempre deixo essas 5 assim na cabeça, sabe? Que são fontes boas de cálcio. Sim. E o que eu falo, gente? Como assim tem que consumir uma quantidade até que razoável? Melhor forma de consumir o cálcio através dessas folhas verdes escuras é ou no suco verde, né? Porque aí você consegue pôr bastante quantidade e diminuir aí o que você vai tomar, né? A quantidade que você toma. Você põe bastante couve, por exemplo. Ou fazendo um cozido mesmo, cozido, refogado, em sopa, para você conseguir aumentar a quantidade. Porque na salada é mais difícil, né? A gente come muita rúcula, não que não possa comer, mas assim, a quantidade não chega, não bate, né? Teria Até que o ser que a gente refogada precisa. para conseguir comer em volume, não é? Porque quando a folha Sim, é crua, ela é muito volumosa. isso mesmo, isso mesmo. Então eu acho bem importante assim ficar de olho, né, nas folhas verdes escuras. O gergelim também tem bastante cálcio. E aquilo que a gente até conversou, né, Ana? O leite vegetal fortificado de cálcio em alguns casos. Eu tomo esse, né? Eu te confesso que eu não aguento tanta folha, eu começo a ficar super distendida. Então, eu como folhas verdes escuras todos os dias, mas eu tomo leite vegetal fortificado com cálcio também. Né? Eu acabo fazendo esse bem bolado aí. Então, isso é algo importante, né, para dizer para quem não Leguminosas sabe. também, não é? Viu o quê? Leguminosa também, não é? Também, mas você sabe que a leguminosa é mais o feijão branco, né? Que tem Sim, eu vejo bastante que tem mais. cálcio. Que tem mais cálcio, né? Porque as É. outras eu acabo usando mais como fonte de ferro, sabe? Uhum. Eu fixo mais o feijão branco pro cálcio e aí é a mesma coisa. Se você fizer uma sopa de feijão branco, você consegue aumentar a quantidade, também é bem legal, né? E para quem não sabe, né, não sei se é óbvio para todo mundo, o cálcio ele é importante para a integridade óssea, ele é importante para os neurotransmissores, né? Então, assim, também para os hormônios, né? Para ajudar aí no processo da insulina, o cálcio é super importante. E o que impede a absorção do cálcio? Cafeína, a gente tomar muito café, tipo mais de 4 xícaras para mais por dia, você impede aí a absorção do cálcio, tá? Proteína de origem animal. Se você come muita proteína de origem animal, você acaba excretando cálcio na urina. Isso também é importante, tá? Que mais que eu até anotei aqui para não esquecer? Refrigerante, ácido fosfórico, impede a absorção do cálcio. Também é importante, de uma maneira geral, você onívoro ou não, cuidado aí com ácido fosfórico, com cafeína, onívoro, vegetariano ou Excesso de vegano. sal também, não é? O quê? Excesso de sal, de sódio na alimentação. Perfeito. Excesso de sódio também. Então, E mais tem uma. uma história que eu acho bem interessante, gente, que tem estudos ainda, não sei, o médico que eu fiz uma especialização e a Ana também, o doutor Eric, ele estava falando que parece que vegano não precisa de tanto cálcio quanto onívoro. Eu não sei o quanto já foi aprofundado isso nos artigos e tudo mais. Mas enquanto o onívoro precisa de 1.000 miligramas de cálcio, muito provavelmente o vegano precisa de 600 a 700. Ele te falou isso, Ana, na especialização de vocês? Nesta semana tive aula com ele novamente, não é? E aí estava falando Uhum. também exatamente isso. Mas tem muita relação de o onívoro tendo uma alimentação mais equilibrada, não é? Pelo conta do consumo da proteína animal, descartar mais cálcio, porque Uhum. acaba acidificando mais o corpo, não é? E Sim. também a flora bacteriana também não fica, enfim, comendo muito, uma alimentação desequilibrada e com muita carne, muito alimento de origem animal, realmente desequilibra a flora. E isso Desequilibra isso. tanto interfere na absorção, como também depois no próprio pH do organismo, não é? Uhum. Acidificando, o corpo precisa alcalinizar, então ele vai movimentar cálcio. Uhum. Isso, perfeito. Isso mesmo. Eu acho que do cálcio é só para até que eu quero que dê tempo de você falar aí, Ana, porque tem outros importantes aí, né? E a gente tem 15 minutos. Então, Eu acho que o número 2, assim, ou o número 1 e o número 2, né? Sendo B12 proteína, B12 proteína. Então, eu vou falar um pouquinho do ferro e da proteína, não é? E boa. assim, dentro de uma alimentação vegetariana, e quando a gente realmente adequa e equilibra a alimentação vegetariana e faz a distribuição correta dos alimentos que a gente deve fazer, a gente vê que
precisa realmente incluir muito mais leguminosa na alimentação do que normalmente as pessoas ingerem, não é? E o universo é muito perfeito, porque esses nutrientes que a gente se preocupa mais, que é a proteína, o ferro, o zinco, o cálcio, está muito presente. O cálcio, realmente, ele é mais presente na sopa de feijão, no feijão branco. Eu estou falando da sopa de feijão branco porque a gente fez esta semana uma sopa de feijão branco, tem a receita aqui no Instagram da Alimentação em Kiri. Ai, que legal! Tá, Aquela tá que a lá gente estava fazendo a receita da sopa ao na mesmo tempo. segunda. Tá. Então, é muito perfeita a natureza, não é? Que daí a gente aposta realmente no maior consumo das leguminosas e elas nos fornecem muitos nutrientes. Então, ferro, a proteína, o zinco, e inclusive também o cálcio, enfim. Então, a proteína, ela está... existe esse mito de que ele já é muito antigo, né? Dentro da área da alimentação, né? De que realmente o reino animal, não é? O ovo, a carne, é que tem a proteína completa, perfeita, com todos os aminoácidos essenciais e que no reino vegetal vai faltar, e isso não é verdade. A proteína ela está amplamente distribuída no reino vegetal. Existem todos os aminoácidos essenciais presentes nos alimentos vegetais. Isso é importante. Daí varia um pouquinho, só que a questão é que dentro desse contexto mais antigo do estudo da nutrição, não é? Na altura, quando foram definir parâmetros de avaliação, um parâmetro que criaram foi a do valor biológico da proteína. Uhum. O que é que fizeram na altura? Escolheram uma prova, qual é a proteína ideal para o ser humano, mais completa e tal. Ok, pegou no ovo. Então, pegou a proteína do ovo, esta é a proteína referência, esta é aqui 100% Então, vamos começar a comparar aqui com esta proteína. O que não tiver a mesma qualidade, a mesma quantidade de essenciais, ela não é tão equilibrada para o suficiente para o organismo humano. E a gente hoje sabe que isso não é verdade e que a gente fazendo uma alimentação 100% vegetal, bem distribuída, bem equilibrada, a gente consegue obter todos os aminoácidos essenciais através do reino vegetal. Só que, claro, precisa apostar nas fontes, não é? Que tem maior quantidade de proteína. A proteína ela está distribuída em vários alimentos de origem vegetal, da própria couve, até nas frutas. Tem sempre uma quantidade, se a gente for somar, elas contribuem imenso no final do cálculo, né, Carita? Mas a gente precisa realmente ter esse cuidado de inserir as fontes de proteína primordial assim, do reino vegetal, que são as leguminosas, depois as sementes também, as castanhas, só que a gente come em pouca quantidade, não é? Por conta de ter gordura, etc. Mas é bem disso. E as fontes derivadas, não é? Tofu, tempê. Então é mais para dar porque se criou um mito imenso, não é? A volta da proteína. Imenso. E sabe o que é legal, Ana? Que a Ana Barini, que acho que talvez ela esteja aí, ela sempre fala, né? Todo país tem a combinação do carboidrato da proteína que gera a proteína completa, né? Então, por exemplo, tem o arroz feijão aqui. Como que é em Portugal? O que vocês usam assim? Então, em Portugal, é uma coisa bem interessante, não é? Que aqui no Brasil tem muito hábito de comer a leguminosa, mais através do feijão, não é? Mas pelo menos come isso. Em Portugal não tem o hábito diário de comer leguminosa. Isso é uma não coisa come Mas não come nem forma de tofu, de nada. Quem é vegetariano, sim. Quem é vegetariano já come as leguminosas, já tem essa consciência. Mas a alimentação típica tradicional pontualmente, tem um prato típico um prato bem típico, tipo uma feijoada, e pratos assim desse tipo que são feitos com leguminosa. Mas na alimentação diária da família, a leguminosa ela não é muito introduzida. Ah, tá. Não é um hábito de lá, né? Não é um hábito diário. Pode ser semanalmente, até pode ter, vai dependendo um pouquinho, mas diariamente não existe esse hábito de comer o arroz com feijão, como por exemplo são aqui no Brasil. Tá entendendo. Tá entendendo. Então até falo para quem é brasileiro tem essa vantagem que já tem esse meio caminho já. É verdade. Em vários países tem essas combinações, né? Tipo, o japonês ele usa muito o miso com arroz, né? Que acaba lá, né? O tofu, a soja com arroz, né? Que vai fazer... Os países orientais têm, não é? Mais essa cultura. É verdade. Mas países Não, europeus... ótimo. Não tanto. Tá. Ótimo. Da proteína acho que tá bem entendido, né? Ficou bem? Acho que tá ótimo.
E junto disso vem o ferro também, não é? Porque a gente tem essa concepção de que o ferro que está no alimento animal, especificamente na carne, é que é o ferro que é melhor absorvido pelo corpo e que se a gente está com anemia a gente precisa comer carne, carne vermelha, e enfim, por onde começar essa questão do ferro, não é? Em primeiro lugar, acho que falando da anemia, se a Uhum. pessoa já está com anemia, não é só consumindo carne e fígado que vai Não, conseguir. nem corrige com a alimentação, né, anemia, na verdade. Tem que ter É, suplementação. E essa é é. uma coisa bem importante. Ferro é um elemento assim bem importante e que é muito comum a deficiência dele, ou a carência Uhum. dele, né? Sobretudo em mulher que menstrua, isso é assim, muito, muito, muito frequente. Crianças pequenas, né? Crianças Fase de pequenas também, crescimento. É, exatamente porque gasta muito ferro, não é? A mulher que já é adulta, mas menstrua, perde muito ferro e a criança em fase de crescimento usa muito, muito ferro. sim. Então, é realmente uma coisa que a gente precisa aceitar, não é? Que a suplementação de ferro é um grande aliado que a gente tem para cuidar da nossa saúde, né? E o ferro, ele é muito importante em várias funções vitais do nosso organismo, várias, várias. A principal delas que a gente conhece é justamente essa do transporte do oxigênio, não é? Do sangue, fazer parte das nossas células vermelhas. É, e daí, só que ele interfere em várias outras funções essenciais no nosso corpo, Uhum. né? Como, por exemplo, nas próprias células para a geração de energia. Então, normalmente, quando a gente começa a ficar com pouco ferro, mesmo sem estar os valores lá do hemograma tão ok, não indicam anemia, mas a nossa reserva de ferro ela já está baixa. Então, já esse sintoma de cansaço, ele já pode ser um bom sinal, não é? Além do Que é a próprio ferritina, né? Que a gente vê ferritina. na ferritina. Isso. E aquela faixa é horrível de ferritina de laboratório também, né, Também Ana? é super importante falar isso, Carta, na verdade, porque a faixa também ela não traduz o estado realmente de saúde que a gente realmente deve ter com um nível adequado de ferro. Ela Sim. deve estar acima dos 50, 60 para cima, né? E eu Se- gosto de 70, viu? Eu já vou até é, mais, porque senão meu cabelo não é o mesmo, minha unha não é a mesma quando tá abaixo de 70. Porque é isso, o ferro estando baixo, mesmo não estando com anemia, o hemograma estando ok, já dá esses sintomas, dá o cansaço, dá o cabelo, dá a unha, começa a cair. E suplementação de ferro também é chatinha, assim, de fazer, né? Tem pessoas que toleram Muito. muito bem, eu não tolero muito bem também, então, tipo, é um processo, né, que a gente vai ajustando e Uhum. adaptando, mas vale muito a pena estar atento ao ferro. E não esperar chegar no nível final de ter uma anemia, porque isso já é, tipo, a pessoa no limite. O corpo faz de tudo para não chegar nesse ponto, porque é a nossa função vital de conseguir oxigenar o corpo, levar oxigênio para o cérebro e se manter vivo, não é? Então, já com anemia é bem mais complexo de tratar e bem mais lento o processo. E sabe que eu percebo que até a gente não falou na gestante, viu? Que eu pego de gestante sem ferro, que eu falo como que a pessoa tá levantando, sabe? Que realmente, assim, também precisa suplementar ferro na gestação. Eu não consigo chegar, a maioria das minhas gestantes não chega segundo trimestre com o ferro bom. Não tem como, despenca, sabe? Então, às vezes, precisa até de uma endovenosa, né? Precisa de uma prescrição médica para isso, né? É Que muito só via oral não dá, né? o ideal que eu recomendo realmente se a pessoa quer engravidar é que ela se prepare um tempo antes e olhe para alguns parâmetros que são super importantes, mas o ferro é um deles, porque vai interferir muito na saúde da mãe, do desenvolvimento do bebê e até no próprio parto, não é? Na gravidez, não é? Tem uma influência grande. Sim. Você tá vendo uma pergunta aí da Angela, né? Sim, Angela, como dosar corretamente se o laboratório não é o mais preciso? Então, porque o laboratório, o que é que dá? Dá uma faixa de referência grande, extensa, não é? E isso não traduz a nível individual realmente o estado em que a pessoa está, não é? A gente Uhum. sabe que para ter os níveis realmente adequados para manter todas as funções bem equilibradas, ela deve estar pelo menos do meio para cima. Isso não só com o ferro, mas com vários outros parâmetros, não é, Carita? Então é Isso. super importante ter um profissional que saiba avaliar isso direitinho e que oriente, não é?
E, Ângela, tem uma coisa que é assim, até o resultado que o laboratório dá, não é que está errado o que ele está É, dizendo, é que a faixa de laboratório, ela foi criada por um convênio norte-americano, um plano de saúde, para evitar a hospitalização. Então, não é uma faixa de saúde, é uma faixa de doença. Né? Então, se você olhar lá, a ferritina, sua ferritina tem que estar 70, sei lá, coloca o número que a gente falou, de 70 para cima, ou 60, 50, como a Ana disse. Aí tá ok. Não é para olhar aquela faixinha que eles falam que a ferritina de 10 tá boa. De 10 você tá morrendo. Não é para ter ferritina de 10. É esse o ponto, tá? Não que o laboratório esteja dando um valor errado no resultado, mas sim a questão é na interpretação desse resultado. Acho que é isso, né, Ana? exatamente, exatamente, Carita. Uhum. Esse que é o ponto aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque olha só, a gente tem 5 minutos para fechar. Não sei se você quer falar mais alguma coisa ainda do ferro, Ana, se tem alguma coisa importante aí, pode ir falando também. E as fontes de ferro, não é? Vegetais, aquilo que a Carta Boa. falou, que serve para o cálcio, também ao mesmo tempo está dando bastante ferro, não é? Nos vegetais verdes escuros, então os vegetais verdes escuros são super importantes de incluir na alimentação diária, uma boa porção. As leguminosas também têm bastante ferro. Se a gente for até comparar o ferro, não é, que a gente tem, no, por exemplo, no feijão preto com a carne, a gente consegue acabar por absorver mais quantidade de ferro através do feijão do que da carne vermelha. Comparando, não é, a porção Uhum. equitativa, né? E, e é isso, né? Basicamente, do ferro é um elemento para a gente estar bem atento também. Olha, a Carol tá falando, minha ferritina é 4,5. Fico muito preocupada. Então, Carol, você tem que realmente correr para arrumar isso, tá? Procurar um médico, um nutricionista para ajustar seu ferro, porque não dá para ficar com ferritina nesse nível. Gente, deprime, viu? Dá até depressão. Às vezes a gente até confunde. Eu tenho algumas pacientes que eu atendo com depressão pós-parto, que a gente tem que arrumar o ferro para ver o que é psicológico e o que é físico, sabe, Ana? Tem que até separar isso primeiro, porque tem uma confusão em relação a essas duas coisas, né? E é que tem uma coisa que é um processo adaptativo que o corpo vai fazendo, meio que de sobrevivência, o nível de ferro vai baixando, mas como é gradual, tipo, o corpo vai se ajustando. Se a gente, por Isso. exemplo, tivesse uma ferritina de 50 e tem uma hemorragia e perde muito, por exemplo, hemorragia, né? Perde muito ferro, daí e a ferritina despenca, a gente não consegue levantar da cama Isso. durante É. um bom tempo, até o corpo conseguir se ajustar. Só que o nosso corpo tem esse Adaptação para o bom e para o ruim, adaptação, né? né? A gente vai se Exatamente. acostumando a passar mal. É, Tem pacientes que eu pego com ferritina lá 15, eu falo, mas você não sente cansaço? Ah, não sei. Aí eu vou investigando, investigando, ela toma café o dia inteiro. Mas já entrou num lugar que assim que é o normal, para se manter acordada e se manter ativa, né? é. Então a gente vai usando alguns entorpecedores para isso, né, na vida E o também. café ainda interfere também com a absorção de ferro também. Então acaba Uhum. complicando mais, né? É, é, é isso mesmo. Eu É. acho que é isso, né, Ana? Que eu tô com Quanto medo tempo que falta? cortem na nossa cara. O quê? Aqui, né? Eu tô com medo que faltam 2 minutos e aí a gente não consegue nem se despedir, É, cortam, sabe? sim. Acho que a gente conseguiu tocar os principais pontos, não é? Que envolvem aqui a É, nutrição lógico alimentar. que a gente tem muito mais assunto, né, Ana? Depois a gente É, pode marcar uma outra para fazer a segunda parte do que faltou, porque assunto a gente tem, né? sim. Então, gente, ó, acho que a gente vai se despedir para não É. cortarem aqui, né? E ficar sem falar tchau para vocês. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi ótimo. Adorei, Ana, fazer com você. Foi super sincrônico. A internet ajudou. É A energia verdade, né? estava tão boa que, olha, não caiu nenhuma vez. Isso tá raro, Foi viu? bem eficiente. Foi ótimo. Foi ótimo, cara. Eu gostei muito de estar aqui com vocês também. Muito Eu obrigada. também. Uma boa noite. Obrigada a todo mundo aí. Brigadão, Ana, viu? Amei. Obrigada também, Carta, pelo convite. E Um obrigada aqui a beijão. Piracanga por receber aqui a gente. Sim, sim, eu quero ir para Piracanga, viu? Vamos ver quando tudo isso, Vamos, né? A gente combina. Ou eu te encontro em vamos. Natal, ou em Portugal, ou em Piracanga. É um É, desses 3 lugares, tá? por enquanto a gente se fala por aqui. Isso. Boa noite, gente. Obrigada por terem Boa ficado aqui noite. com a gente. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.